Boa tarde a todos. Este é mais um evento realizado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, no dia 13 de abril de 2023, onde vamos abordar tema da mais alta relevância para todos nós. É o dia a dia nosso. Direitos e deveres de vizinhança, aspectos contemporâneos. Temos a participação do desembargador Jean Saad, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos palestrantes para nossa honra, e que são o desembargador Carlos Santos de Oliveira, também desembargador do Estado do Rio de Janeiro, e o professor Marcelo Benevento. Desde já agradeço este apoio e esta consideração com o Instituto dos Magistrados do Brasil. A importância deste tema tem muito a ver com a boa ou má educação e respeito do vizinho. Na primeira hipótese, o convívio é salutar e muito positivo, mas na segunda hipótese, torna-se tormentoso, temerário, insuportável e, muitas vezes, estressante esta convivência. Por isso, o Código Civil trata desse assunto de vizinhança. Respeitar o sossego, a saúde e a segurança dos vizinhos é preciso para quem vive em sociedade. No entanto, o incômodo tem sido cada vez maior e intolerante. Basta dar exemplos que temos pela mídia e exemplos recentes. O tumulto gerado por músicas em alto som, como aconteceu no mês de março, no Arco do Teles, centro do Rio de Janeiro, quando a prefeitura teve que intervir sob pena de causar prejuízos aos comerciantes locais. Também temos notícias de cães bravos, onde a cerca é precária e eles passam para o terreno vizinho. Esgoto caindo na casa do vizinho, barulhos insuportáveis em prédios de apartamentos e assim por diante. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar um exemplo que aconteceu comigo na semana passada. Um exemplo verdadeiro, um fato. É o seguinte, eu tenho um terreno em Itaboraí, numa quadra de um loteamento. Ligou o vizinho dos fundos, que faz confrontação comigo nos fundos, e que faz frente para outra rua, pedindo para puxar da rua do meu terreno, do poste em frente, um fio para poder levar energia elétrica para os fundos da casa dele. E eu concordei como bom vizinho e disse, olha, pode fazer, mas por que você não faz do seu lado? Ah, porque pelo lado do senhor é melhor. Então tá bom, cuidado para não ter nenhum choque com ninguém. Ah, não, nós vamos colocar o fio por debaixo da terra. Tá bom. Esse é o mau vizinho. E o bom vizinho é o do lado direito, que ligou para mim, doutor Peterson, o senhor autorizou o vizinho do senhor fazer um gato? E aí eu me preocupei, poxa, tá arriscado eu amanhã me tornar cúmplice de um furto de energia elétrica. Então, na mesma hora, mandei desligar o fio e fiquei chateado com o vizinho dos fundos. E assim a gente tem que prestar atenção. Então, muitos casos vão parar na delegacia de polícia, outros no portal da prefeitura e alguns na justiça. A razão deste evento é justamente mostrar os direitos e deveres do vizinho e como agir em caso de perturbação. Nosso desejo é a paz social. Uma vida saudável depende de viver feliz e tranquilo em casa. E como dizem os ingleses, entre aspas, my house is my kingdom. Então, passa a palavra ao desembargador Jean. Boa tarde a todos. O nosso evento de hoje tem como tema direitos e deveres de vizinhança, aspectos contemporâneos, não é? Então, direitos e deveres, uma via de mão dupla, não é? O nosso primeiro convidado é o desembargador Carlos Santos de Oliveira. Ele é aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, né? Exerce seu mistério aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Civil pela UERJ, é professor de Direito Civil na PUC Rio, e expositor da Emerge. No ano passado, ele lançou uma obra muito importante, né, e de muito conteúdo,
o livro Contratos e Atos Unilaterais de Vontade. O nosso outro convidado é o advogado militante e professor universitário Marcelo Benevento, que também é professor da ESA, Escola Superior de Advocacia. Pela dinâmica que nós tratamos, cada expositor terá cerca de meia hora para tratar do tema comum, e vamos começar, então, pelo desembargador Carlos Santos. Desembargador, a palavra é sua. Ouvem? Me Ouvimos. ouvem? Sim. Bom, então, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente ao desembargador Peterson pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui participando de um evento do Instituto dos Magistrados Brasileiros, um evento de bastante relevância na área do direito civil e principalmente na área social, porque os aspectos sociais desse tema são bastante relevantes. Queria agradecer também ao desembargador Jean Saad, até pela oportunidade dessa convivência, de nós podermos estar juntos em um evento jurídico que é muito importante, tanto sob o prisma do IMB, quanto sob o prisma da assistência que nós temos, que parece bastante qualificada. E queria também cumprimentar o professor Marcelo Benevento, né? Infelizmente, não tive o prazer de conhecê-lo antes, a não ser de nome, não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Agora nós já estamos, assim, nos conhecendo, porque a tecnologia moderna ela permite que nós nos conheçamos sem estarmos presentes fisicamente. E eu acho que isso é muito importante, né? Tem uma passagem no Código Civil que a gente fala da formação dos contratos, né? E que ela diz dos contratos entre presentes e dos contratos entre ausentes. A discussão é o que seria contratos entre presentes hoje, né? Porque eu e o professor Marcelo estamos presentes, né? Embora distantes fisicamente. Quando você não tinha a tecnologia, o presente é só quando você estivesse frente a frente com a pessoa. Olha o avanço tecnológico influindo nas questões jurídicas, né? E nós temos aí um tema, que é um tema, como eu já falei, de bastante relevância, e que eu peço ao ilustre desembargador Peterson e ao ilustre desembargador Jean que conte a minha meia hora a partir de agora, viu? Porque o primeiro foi só a introdução. E eu separei alguns aspectos aqui que são bastante interessantes a respeito do direito de vizinhança. Primeiro, situar conceitualmente e estruturalmente o direito de vizinhança no âmbito do direito civil e, obviamente, em suas repercussões e reflexões na vida social. E para que nós possamos entender bem esse tema, e aí eu já começo a minha fala, eu diria que o direito de vizinhança ele é previsto no nosso ordenamento. Por quê? Porque o legislador ele tem como objetivo regular a relação social. Ele regula a relação social através da norma jurídica. É claro, o legislador nunca vai poder antever todas as situações concretas que eventualmente poderão ocorrer, mas entre vizinhos, mas de uma forma abstrata, ele tenta estabelecer um regramento mínimo para que esse regramento mínimo possa servir de base para uma convivência social pacífica, uma convivência social que seja, vamos dizer assim, proveitosa para todos aqueles que se identificam como vizinhos. E, na realidade, eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que falar aí é que o vizinho, e isso a doutrina assente assim, de uma forma muito clara, né? O vizinho não é somente aquele que está ao lado. O vizinho não é somente o lindeiro, né? No exemplo que o desembargador Peterson deu, o vizinho que faz limite nos fundos do meu terreno. É vizinho, mas se, eventualmente, alguém que resida num imóvel esteja, por exemplo, fazendo um uso anormal desse imóvel e esse uso anormal venha a prejudicar o vizinho que está lá na esquina, ele é vizinho.
Ou seja, a definição de vizinhança ela sai um pouco do aspecto geográfico, né? O vizinho é aquele que está próximo, não somente aquele que está ao lado. Por exemplo, uma construção, tem um terreno, aí vem uma construtora, compra esse terreno, adquire esse terreno e começa a fazer uma obra. Só que para fazer essa obra, ela tem que fazer uma escavação, né? E essa escavação faz com que a casa lá da esquina tenha uma rachadura. Mau uso da propriedade, né? A regulamentação dos direitos de vizinhança permite que você entre judicialmente, isso se, obviamente, no melhor dos mundos, no melhor desenho, você não conseguir um acordo com aquela construtora. Permite que você entre judicialmente e que a construtora seja obrigada a reparar, vamos dizer assim, aquele dano que ela lhe causou e, eventualmente, reparar outros prejuízos que, eventualmente, possam ter advindo desse dano ou desse mau uso da propriedade. Mas o direito de vizinhança, ele se encaixa quando são detectadas interferências anormais do vizinho na utilização do seu imóvel. E aí vem a doutrina e diz, o parâmetro é o princípio da normalidade. Porque as interferências normais, elas têm que ser aceitas pelo vizinho, né? Você tem um vizinho do lado, ele tem um cachorro, o cachorro de dia late, é uma interferência normal. Agora, se esse cachorro passou das 10 da noite, late a noite inteira, aí já é uma interferência anormal. Então, essa característica, né, do princípio da normalidade, ela é sempre utilizada pelo judiciário quando ele quer delimitar se o uso é normal ou se o uso é anormal, porque, na realidade, o que é defeso, né, o que é proibido, é o uso anormal da propriedade. Ok? E tudo isso passa, necessariamente, por uma limitação legal ao direito de propriedade. Se a gente olhar a doutrina, quando ela se refere ao direito de propriedade, ela diz que o proprietário tem, assim, a seu favor, tem a seu benefício, várias características, né? Por exemplo, a propriedade é perpétua, salvo exceções da Constituição. Eu tenho a propriedade de um imóvel. Essa minha propriedade é perpétua. Ela só vai deixar de ser minha propriedade se eu quiser que ela deixe de ser minha propriedade, né? Salvo, claro, aquelas exceções constitucionais, por exemplo, desapropriação. Aí é o perdimento obrigatório, o perdimento sem vontade, mas isso está previsto na própria Constituição. Então, você tem uma limitação ao direito de propriedade. E o direito de propriedade tem como característica ser absoluto, né? Desde os clássicos, né? Se você pega um Caio Mário da Silva Pereira, se você pega um Orlando Gomes, ele vai traçar a propriedade como sendo absoluta. Só que tem que, de tempos para cá, essa característica de a propriedade ser absoluta, ela vem sofrendo mitigações, ela vem sofrendo restrições. E o direito de vizinhança é uma restrição clássica à característica de absolutismo da propriedade. Ok? Então, essa mitigação, ela permite... Porque quando você tem a propriedade, e se você pode exercer de forma absoluta a tua propriedade, é como se você dissesse assim, olha, a propriedade é minha, eu faço dela o que eu bem entender e ninguém tem nada com isso. Eu estou exercendo a minha propriedade, né, o meu direito de propriedade de forma absoluta. Agora, quando vem a legislação e diz, olha, se você exercer de maneira anormal, aí você vai ter que reparar ou parar de exercer de maneira normal ou indenizar teu vizinho. Aí você vem e tem o direito de vizinhança como uma forma de mitigação ou de abrandamento dessa característica absoluta da propriedade. E aí, a partir do próprio direito de vizinhança, que é uma forma de mitigar, eu trouxe aqui para vocês, e aí muito rapidamente, que eu vejo que o tempo está esgotando demais, algumas situações. Tá? Por exemplo, direito de propriedade. A lei, ela não outorga
ao homem, aí quando eu falo homem, entenda-se ser humano, né? A lei não outorga ao homem o direito de propriedade. O direito de propriedade é outorgado ao homem pela natureza do próprio homem de ocupação do solo. Tá? Inclusive, isso está lá na encíclica encíclica papal já da época de Roma. A propriedade, ela é pertencente ao homem porque é da natureza do homem a ocupação do solo. Então, a lei não te outorga esse direito. A lei regula o exercício desse direito. Tanto que você tem lá na Constituição Federal, no artigo 5º, a garantia, vamos dizer assim, ao direito de propriedade. No mesmo patamar, você tem, num dos incisos também do artigo 5º, você tem o direito de desapropriação, que é o direito que fere de morte o direito de propriedade. Você tem o direito de requisição em tempos de guerra. É um direito que não acaba com o direito de propriedade, mas durante aquele período requisitório, durante o período, se for eventualmente período de guerra, você vai perder a utilização da sua propriedade obrigatoriamente, compulsoriamente. Então, tem certas restrições que estão previstas na Constituição. E eu diria mais uma que, obviamente, se você pegar o regulamento do Código Civil com relação ao direito de vizinhança, você não vai ver, mas é a função social. A função social prevista na Constituição Federal, ela foi espraiada, né? A função social da propriedade que está na Constituição Federal, ela foi espraiada para o Código Civil. E a propriedade dentro do Código Civil, ela tem que ser exercida com função social. E a função social nada mais é do que uma limitação aos abusos cometidos no exercício do direito de propriedade. Então, quando você fala em limitações, você não tem só a limitação, vamos dizer assim, legal do direito de vizinhança. Você tem também as limitações constitucionais, né? Exemplo que eu já falei aqui, função social, desapropriação e requisição. Aí você tem a função social prevista no Código Civil, né? Você tem a desapropriação e a requisição seguindo a mesma rota constitucional prevista no Código Civil. E eu citaria mais uma, que pouca gente se recorda: abuso do direito. O abuso do direito, o artigo 187 do Código Civil, é dos institutos mais inovadores que, na transição de códigos, foi inserido no atual Código Civil. Né? Se você pega o Código Civil de 16, nada fala sobre abuso do direito. Né? A doutrina até, vamos dizer assim, indiretamente vislumbrava situações de abuso no Código anterior. Mas o Código atual prevê expressamente e de forma objetiva o abuso do direito no artigo 187 do Código Civil. E aqui eu poderia citar, até a guisa de complementação ou de esclarecimento, né? Quando você fala em abuso do direito, a questão do abuso do direito surgiu no direito francês, né? Se não me falha a memória, na última década do século XIX, né? Quando teve a briga de dois vizinhos. Eram dois fazendeiros, um plantava, não lembro exatamente o que ele plantava, mas tinha uma plantação. E o outro era um milionário excêntrico e gostava de soltar balões. Só que o balão que ele soltava, ele às vezes, por conta do vento, ele corria para o terreno vizinho e caía em cima da plantação e, obviamente, acabava com a plantação. Então, essa situação não se resolveu amistosamente, foi parar na Corte de Cassação francesa e ali se reconheceu pela primeira vez, independentemente até do Código Civil francês na época ter previsão do abuso de direito, que ali aquele vizinho que tinha as plantações, como ele não resolveu amistosamente, ele construiu pontes, aliás, como é que eu posso dizer, meu Deus? Umas coisas enormes, pontiagudas, me falhou o nome. E aí, quando o balão vinha com o vento para a propriedade dele, essas pontas pontiagudas furavam o balão e o balão caía. Até que ponto ele poderia construir aquelas torres, lembrei, aquelas torres pontiagudas?
Ou seja, uma briga de vizinhança gerou o precedente que veio a criar toda a doutrina do abuso do direito que a gente vê hoje, inclusive, enxertado, vamos dizer assim, no nosso ordenamento civil, vide artigo 187. E faço uma alusão porque é muito importante, de forma objetiva. Né? Para que o abuso de direito reste caracterizado, não há que se perquirir culpa ou não há que se perquirir a intenção de prejudicar o vizinho. É o que a doutrina romana chamava de aemulatio, ou seja, a intenção de prejudicar. Não existe. Basta que você prejudique com a utilização do seu direito, vamos dizer assim, acima da normalidade ou com desvio de finalidade no exercício do teu próprio direito. E aí, feito esse preâmbulo, a gente entra especificamente no direito de vizinhança. O direito de vizinhança está previsto no Código Civil a partir do artigo 1277 do Código Civil. E quando você fala em direito de vizinhança, você primeiro foca a utilização da propriedade de forma normal. A interferência sempre vai haver porque os vizinhos estão próximos. Mas essa interferência tem que ser guiada, parametrizada pelo princípio da normalidade. É o que eu falei no início. A interferência normal, ela tem que ser, vamos dizer assim, acolhida. Né? Por exemplo, o vizinho bota o som alto. Até tantos decibéis ele pode. Interferência normal. Acima de tantos decibéis ele não pode. Interferência anormal. Até 10 horas da noite ele pode. Depois das 10 da noite já não pode. Então, você, com base no princípio da normalidade, né, você traça os parâmetros para delimitar o que seria uso anormal ou não da propriedade. E aí, é bastante interessante, e aí eu vou me permitir ler para vocês, eu estou com o código aqui, o artigo 1277 do Código Civil. Ele fala assim, o proprietário ou possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais. Primeiro, à segurança. Segundo, ao sossego. Terceiro, à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Então, em primeiro lugar, o dispositivo da lei, eu costumo dizer o seguinte, nós temos que ler o dispositivo da lei com olhos de ver. A gente tem que aprender a ler nas entrelinhas. O que o legislador quis dizer? Né? O legislador não coloca na lei palavras ociosas. Então, quando você pega a primeira parte desse dispositivo, ela fala assim, o proprietário ou possuidor. Gente, por favor, não é só o proprietário que pode reclamar do vizinho. O possuidor também pode. Não precisa que você tenha um título registrado de proprietário no cartório do RGI. Você pode ser possuidor, agora, desde que você more lá e que você esteja sendo, vamos dizer assim, vítima daquela interferência anormal, você vai ter legitimidade para propor uma ação que muito pouca gente sabe a nomenclatura romana dessa ação. Chama ação de dano infecto. Nada mais é do que a vulgar ação de obrigação de fazer. Mas quando se destina a regular direito de vizinhança, a coibir uma interferência anormal, chama, de acordo com os clássicos do direito civil, ação de dano infecto. Então, em primeiro lugar, proprietário ou possuidor. E quando ele fala possuidor, é qualquer possuidor. Nós temos, olha só, quando a gente estuda a posse, né, e aí eu vou abrir um parênteses, quando a gente estuda a posse, aí a gente vai lá no artigo 1197 do Código Civil. Ele fala da posse titulada. O que é a posse titulada? É a posse do locatário, é a posse do comodatário, é a posse do depositário, etc. Agora, você pode também ter uma outra modalidade de posse, que é a posse autônoma. O que é a posse autônoma? A posse autônoma é aquela que pode se converter em posse ad usucapionem.
É aquela posse que pode dar direito dele vir a se tornar um proprietário, dependendo do decurso do tempo, sem nenhuma oposição, e dependendo do preenchimento dos outros ou dos demais requisitos que a própria lei estipula. Então, o parâmetro primeiro que a gente tem que analisar é o direito de vizinhança protege não só o proprietário, mas também o possuidor, quer seja o possuidor titulado, quer seja o possuidor autônomo. Ok? E aí, prosseguindo aqui, de um prédio. A lei, quando fala prédio, ela quer se referir a imóvel. Então, pode ser casa, pode ser terreno nu, sem nenhuma construção, pode ser prédio, pode ser o próprio apartamento. Ou seja, você tem aí na jurisprudência uma acepção ampla do significado da expressão prédio. Né? E aí, o que é essa ação objetiva? Essa ação de dano infecto? Ela objetiva fazer cessar interferências prejudiciais, interferências anormais. Repito e enfatizo, interferências anormais. A segurança. Né? Alguma situação, por exemplo, essa questão de alugar num condomínio através do Airbnb. A locação pelo Airbnb, mais do que justa. Agora, se você está num condomínio, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que o condomínio, por maioria assemblear, pode proibir que condôminos façam locação pelo Airbnb. Por quê? Por causa da rotatividade. Por causa do desconhecimento. Ah, eu sou proprietário, por que eu não posso alugar? Você pode alugar na forma tradicional. Agora, você colocar na internet que o seu apartamento vai ser alugado e que o cara vai alugar por um dia, por 2 dias, pelo fim de semana. Aí você cria uma rotatividade que ela afronta a própria segurança dos demais condôminos. Aí, você tem uma interferência anormal, tá? Que é prejudicial à sua segurança. Uma interferência anormal que é prejudicial ao sossego. É exatamente essa questão de você fazer festas de madrugada. Eu tive uma situação há muito tempo que eu julguei que o cidadão, ele infelizmente comprou uma casa num condomínio de casas onde morava um jogador de futebol. Eu não posso falar o nome, porque todo mundo conhece. Mas o jogador de futebol começava com as festas na sexta-feira, só acabava na segunda de manhã. E música alta, e cerveja, e todo mundo bêbado. Quer dizer, então o teu sossego, a interferência está completamente anormal e está completamente prejudicial. Não é isso? E a questão da saúde, a gente pode ver também com esse exemplo mais moderno aí, que é o exemplo da pandemia. Não é isso? Essa questão da pandemia, ela deu aso a muitas ações de dano infecto, aonde, por exemplo, uma determinada pessoa que estava infectada por Covid não podia ter aquela convivência de condomínio. Então, você tem aí as 3 vertentes, segurança, sossego e saúde, e sempre levando em consideração a teoria da normalidade. Normalidade. Já falei e repito, a ação de dano infecto, ela está prevista no artigo, a partir, vamos dizer assim, do artigo 1277 do Código Civil. E o próprio, se vocês observarem, olha só, o parágrafo único do artigo 1277, ele traça critérios para a aferição da interferência. É claro, esses critérios, eles não são números clausos. Muito pelo contrário, eles se constituem em números apertos, né? Ou seja, eles são meramente exemplificativos. Mas o que o parágrafo único do 1277 fala? Olha só, natureza da utilização. Aí você tem um condomínio residencial de casas, onde uma pessoa pega a sua casa e aluga para uma empresa. E aí a empresa dá destinação comercial àquela casa. Gente, você está ferindo direito de vizinhança, porque você não está dando ao imóvel a utilização que é normal à natureza daquele próprio imóvel. Aí o parágrafo único fala também localização do prédio, né? Dependendo da localização do prédio, né? Ele pode ter tantos andares, pode ter menos andares, ele pode ferir, vamos dizer assim, um direito de vista.
Outro dia, na minha Câmara, na antiga terceira Câmara Civil, e aí, Peterson, é um exemplo bastante interessante, Jean. Um processo de um condomínio de Niterói, pelo que eu entendi, um condomínio de alto luxo, de casas. Ou seja, tem o condomínio é feito num aclive e umas casas ficam um pouco acima das outras, né? Então, a casa de cima sempre teve vista da Baía de Guanabara. Tinha foto nos autos, a perícia dizia isso. Da janela da cozinha, você via a Baía de Guanabara. Aí a vizinha do outro lado, porque não sei por que cargas d'água brigaram, construiu um muro enorme e esse muro tapou essa vista. E aí essa coisa não conseguiu ser, vamos dizer assim, solucionada amistosamente, vieram para o judiciário, né? A juíza de primeiro grau, ou juiz, não me lembro, julgou improcedente, né? E esse processo caiu na minha relatoria. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado, mas é um exemplo. Mas eu entendi que aquela construção do muro a uma certa altura, de maneira a impedir aquela passagem, aquela vista, ela feria o direito já adquirido há mais de 15 anos pelo outro prédio. E determinei que o muro fosse a metade. Fosse rebaixado a metade. É um exemplo bastante interessante, e eu tenho esse acórdão, eu tenho esse julgado, é muito interessante. Aí você tem aqui outro parâmetro do parágrafo único do 277, normas de edificação, né? Porque essas normas de edificação, elas têm que ser respeitadas. Porque se elas não forem respeitadas, por exemplo, você tem um prédio, aí você tem nada construído na parte última do prédio. Aí o vizinho do último andar abre a laje e constrói uma churrasqueira lá no terraço. Ele não pode fazer isso. Ele até vai poder, se a Assembleia, de forma unânime, acho que agora mudou, agora com 2/3, autorizar. Senão, ele não pode, porque aí ele está ferindo as normas da edificação. E essas normas vão estar previstas na convenção de condomínio, não é isso? Olha só. E o último é subjetivo, né? São os limites ordinários de tolerância. Até onde eu posso tolerar uma interferência do vizinho? Né? Se eu chegar até o ponto X, eu estou dentro da normalidade. Agora, se eu passar do ponto X, eu entro na interferência anormal. Aí, sendo anormal a interferência, eu vou poder reclamar. Né? E aí, eu só queria chamar a atenção, eu sei que o tempo é curto, no 1278 nós temos uma exceção bastante interessante. Né? Por quê? Porque sem essa interferência, se essa interferência ela for justificada pelo interesse público, aí você tem que aturar. Porque o direito de vizinhança, ele transita no direito privado. O direito de vizinhança, ele é moldado entre relações interprivadas. Agora, se você tem uma interferência que decorre de uma necessidade, uma interferência, mesmo que anormal, que decorra de uma interferência ditada por uma necessidade pública, aí você tem que aturar. Você, quando muito, pode pedir o direito de indenização. É o que diz o artigo 1278 do Código Civil. Então, se essa interferência normal partir de uma necessidade de interesse público, o interesse público ele prevalece sobre o interesse privado. Aí você não tem mais o direito, mesmo sofrendo a interferência indevida, de fazer cessar aquela interferência. Quando muito, você pode pedir uma indenização. Né? E aqui, muito rapidamente, por exemplo, o Peterson, depois, se quiser, eu posso até passar essa jurisprudência aí para vocês, porque, na realidade, eu não fiz slide, mas a jurisprudência está catalogada aqui, se quiser eu posso passar depois, tá? Vou só ler uma partezinha negritada aqui, um julgado de 2018 do ministro Felipe Salomão. Ele diz assim, olha, tratando-se de direito de vizinhança, olha o que ele diz, tratando-se de direito de vizinhança, a obrigação é próprio terreno. Ou seja, decorre da propriedade da coisa. Por isso, o proprietário com posse indireta não pode se eximir de responder pelos danos causados pelo uso indevido da propriedade. Olha só, o proprietário não está na posse direta.
ele alugou o imóvel. Quem está fazendo ou procedendo de maneira indevida é o locatário, mas o proprietário tem responsabilidade. É o que ele está dizendo aqui. Não pode se eximir de responder pelos danos causados pelo uso indevido da propriedade. Resumo, isso ele mesmo falando. O proprietário, em razão da natureza propter rem da obrigação, possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais danos relativos ao mau uso de sua propriedade. É uma jurisprudência de 2018 e ela vem a esclarecer um ponto bastante interessante, porque como você tem como legitimados ativos o possuidor ou o proprietário, você também vai poder ter como legitimado passivo possuidor ou o proprietário, que a natureza é propter rem, né? Aqui, ó, tem uma outra jurisprudência aqui, que é da ministra Fátima Nancy Andrighi, tá? Ela diz o seguinte, só a parte negritada, os direitos de vizinhança são manifestação da função social da propriedade. Olha o que eu disse no início. A função social atua como limitação do direito de propriedade. Então, a ministra está dizendo aqui, os direitos de vizinhança são manifestações da função social da propriedade, caracterizando limitações legais ao próprio exercício desse direito, com viés notadamente recíproco e comunitário. Olha só, recíproco entre um e outro vizinho, comunitário, abrangendo toda a comunidade do entorno. Função social, efeito interno e efeito externo da propriedade, né? Esse julgado aqui fala com relação ao direito à água. É bastante interessante, mas aí eu vou passar para outro, porque realmente o tempo já parece que está acabando, né? Desembargador Carlos, 5 minutos. Tá vendo? Só 5 minutos. Mano, não me deu nem 10 minutos, já. Então, vamos lá. Não, está deferido, mais 10. Pode seguir. Obrigado, querido, obrigado. Olha só, essa aqui é mais antiga, de 2014, do ministro Sidney Belletti, que já não compõe mais a corte. Ele bota assim, segundo orientação jurisprudencial dessa corte, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça, não se opondo o proprietário no prazo de ano e dia à abertura de janela sobre seu prédio, ficará impossibilitado de exigir o desfazimento da obra, mas daí não resulta servidão. A servidão, ela é contratual. A servidão pode vir a ser legal. Ok? Existem determinadas situações que a lei autoriza a servidão legal, mas, na sua essência, a servidão é contratual. Então, o que acontece? A lei, dentro aqui do escopo do direito de vizinhança, quando fala dos limites entre prédios, ela diz o seguinte, olha, você não pode abrir janela a menos de 1,5 metro. Se for via oblíqua, você tem que ter pelo menos 75 centímetros de distância. Ou seja, se a janela for oblíqua. Agora, se for direta, 1,5 metro. Aí vem um vizinho, constrói a sua casa ou o seu apartamento e abre, usando o muro da divisa. Usando o muro da divisa. Aí ele abre a janela ou o basculhante, né, para o vizinho. O vizinho tem o prazo decadencial que está no Código Civil de 1 ano para reclamar. Agora, se o vizinho não reclama nesse 1 ano, ele perde o direito de reclamar. Agora, o próprio Código Civil diz, olha, ele perde o direito de reclamar, ou seja, ele perde o direito de fazer ou de ter a possibilidade de fazer com que o vizinho feche aquela janela ou feche aquele basculhante. Agora, o outro vizinho que abriu a janela, mesmo já tendo passado esse ano de decadência, não pode impedir que ele construa ali, que ele levante o muro dele e rente ao outro muro. Tá? É exatamente isso que está dizendo o julgado. Segundo a orientação jurisprudencial desta corte, não se opondo o proprietário no prazo de ano e dia à abertura de janela sobre seu prédio, ficará a impossibilidade de exigir o desfazimento. Mas daí não resulta em servidão. Servidão a favor de quem? De quem abriu a janela. Porque se resultasse servidão, ele não poderia construir o muro na divisa. Porque se ele construir o muro na divisa, indiretamente ele está tapando a janela. Então, esse julgado é bastante interessante porque ele traz, vamos dizer assim, a solução de uma controvérsia que a gente vê no dia a dia. A gente vê no dia a dia.
Aí tem outro julgado aqui que fala da obrigação proprio terreno, esse não vou ler. Essa daqui, esse julgado aqui é também da ministra Nancy Andrighi, de 2008. Agora, ele fala exatamente do abuso de direito. Eu citei a função social como limitadora da propriedade, citei o abuso do direito como limitador da propriedade. Vou ler só uma linha aqui, olha só. Nosso ordenamento coíbe o abuso do direito, ou seja, desvio no exercício do direito de modo a causar dano a outrem, nos termos do artigo 187 do Código Civil. Assim, considerando a obrigação assumida de preservação da vista da paisagem a partir do terreno dos recorrentes, verifica-se que os recorridos exerceram, de forma abusiva seu direito de plantio de árvores. Qual é esse caso? Eu trouxe aqui a ementa, mas o caso é o seguinte: o vizinho construiu um muro alto. Não é o meu caso, não, tá? Esse é um caso julgado lá no STJ. Aí, os próprios vizinhos fizeram um acordo. Ou seja, esse vizinho ele ia tirar esse muro e ia substituir esse muro pelo plantio de árvores. E aquele plantio de árvores, obviamente, ia preservar a paisagem, né, que estava sendo tapada pelo muro. Esse acordo foi homologado judicialmente. Só que, com o passar do tempo, aquelas árvores cresceram tanto e as árvores eram tão frondosas que taparam a vista tal qual o muro tapava. Aí deu origem a novo litígio. Aí a ministra Nancy julgou em última instância dizendo que houve abuso de direito. Ele se comprometeu a tirar o muro, plantar árvores, mas ele sabia que as árvores iam crescer e as árvores iam, obviamente, fazer o mesmo efeito que os muros faziam, né? Então, aí, só para finalizar, Jean, para prontuar, o direito de vizinhança, a partir do artigo 1277 do Código Civil, tá? Ele fala do uso anormal da propriedade. É a primeira seção. Artigo 1277, seção 1, do uso anormal da propriedade. E aí fala do sossego, da segurança e da saúde. Agora, depois, ele tem a seção 2, que fala da passagem forçada. Para você falar da passagem forçada, você teria que fazer um outro evento. Da passagem de cabos e tubulações, uma outra seção. Nós temos aqui o exemplo de uma lei de 95 que regulamenta e que dispõe a respeito da passagem de cabos dos serviços de TV a cabo. Ou seja, você tem as disposições do Código Civil e você tem essa lei que também regulamenta como se dá essa passagem, esse cabeamento, né? Aí você tem a seção 4, que fala das águas. Aí você tem o escopo da Constituição, né, que quem legisla sobre água é a União Federal. Aí você tem, por exemplo, a Lei 9.433 de 97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e assim por diante. Ou seja, você tem toda uma política que prevê a utilização da água para todos, e definindo a água como é que a legislação fala? Como bem de natureza finita, isso. Porque a água é de natureza finita, você tem que bem tratar a água e você tem que dividir a água. Ou seja, aquele cara que tem uma nascente na sua propriedade, né? Ele não pode negar que os proprietários vizinhos que não têm nascente retirem água de lá. Quando muito, ele pode pedir uma indenização. Agora, proibir, ele não pode. É mais ou menos por aí. Aí você tem aqui, 2 limites entre prédios. Como eu dei o exemplo lá do condomínio de Niterói, que a gente julgou na nossa Câmara. Direito de tapagem. Até quantos metros você pode construir um muro, né? E o direito de construir ao final. Então, você tem aí o escopo dos direitos de vizinhança no Código Civil. E, para chamar atenção, nós não poderíamos deixar de falar do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, ela prevê, a partir ou do artigo 35 ou do artigo 36, o estudo de impacto de vizinhança. Gente, é uma situação assim
impensável sob o aspecto de modernidade e sob o aspecto de proteção dos direitos da vizinhança. Né? Primeiro item, e confesso que mais 3 minutos eu acabo. Primeiro item, o estudo de impacto de vizinhança ele é previsto no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Mas esse artigo 35 ou 36, ele diz que cada município, se entender apropriado ou necessário, vai fazer editar uma lei tornando obrigatório o estudo de impacto de vizinhança. O Estatuto da Cidade de 2001. Por exemplo, Niterói tem uma lei que traz a obrigatoriedade da adoção do estudo de impacto de vizinhança. O Rio de Janeiro, que é a capital, não tem. Tem um projeto de lei que tramita há quase 10 anos na Câmara e não foi aprovado ainda. Então, nesse ponto, eu acho que em vários outros pontos, Niterói está muito mais na frente. Né? E, resumindo, esse estudo de impacto de vizinhança, ele é destinado à análise de determinados empreendimentos. Por exemplo, eu quero construir um shopping. A minha empresa quer construir um shopping. Se esse shopping for em Niterói, para que ela tenha a autorização de construção, ela vai ter que receber da prefeitura essa autorização, e para que ela receba essa autorização, ela vai ter que apresentar o estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, aquele shopping, ele vai demandar vai aumentar quanto na circulação de veículos? Vai demandar mais rotas de ônibus por ali? Vai demandar mais táxis? Quantas pessoas vão por fim de semana naquele local? Isso vai impactar na vida normal daquela comunidade, daquela vizinhança? É muito interessante vocês se debruçarem sobre, vamos dizer assim, os requisitos, né, que deve conter um estudo de impacto de vizinhança. E aí, o próprio Estatuto da Cidade diz, basicamente seriam adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transportes públicos, ventilação e iluminação. Vejam que o que aconteceu em Copacabana não acontece mais. Você anda ali na Nossa Senhora de Copacabana, você anda ali na Avenida Atlântica, os prédios são todos colados um no outro. Na Barra da Tijuca, Niterói já não é assim, tem espaço entre os prédios. Né? Isso fruto de quê? Das novas legislações. Ventilação, iluminação e, por fim, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Então, esses requisitos o Estatuto da Cidade coloca e a lei municipal tem que prever. É claro, a lei municipal pode prever outros requisitos também, desde que não firam os princípios da lei maior. Em síntese, meu desembargador Peterson, meu desembargador Jean, meu professor Marcelo Benevento, seriam as considerações muito rápidas que eu separei para trazer aqui a respeito do direito de vizinhança, destacando que o direito de vizinhança ele teve assim uma repercussão muito grande nesses tempos pandêmicos, né? Porque as pessoas ficaram muito dentro de casa, muitas ainda estão ficando dentro de casa, e isso está refletindo exatamente nessa normalidade do trato com a vizinhança. E a gente verificou um aumento da demanda relativa ao direito de vizinhança. Por isso que é importante a gente debater sobre esse tema, e encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de poder participar desse evento de tamanha repercussão, principalmente ao lado do professor Marcelo Benevento, e me coloco à disposição para qualquer situação de dúvida que eu possa esclarecer. Muito obrigado. O Instituto dos Magistrados do Brasil é que agradece, né, essa brilhante exposição e muito rica. Muito obrigado, então, desembargador Carlos Santos. Vamos passar a palavra agora ao professor Marcelo Benevento, que é, inclusive, advogado militante, né? E talvez tenha até alguns exemplos também para ilustrar esse nosso encontro de hoje. Boa noite a todos. Me sinto muito honrado pelo convite do professor Jean, do desembargador Peterson, a quem eu tive a alegria de trabalhar aqui em Niterói, eu como advogado, ele como juiz nas varas de família. Hoje
tendo a honra de estar ao lado do desembargador Carlos Santos, desembargador e escritor. Isso que é importante, escreve livro, temos aí para deixar o registro, né? E é muito bom estar ao lado deles, porque aqui em Niterói eu tive uma participação intensa nessa relação de direito de vizinhança. Na época, eu fui o primeiro presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, e, como o desembargador falou, do Estatuto da Cidade, eu fui o advogado que trabalhou com a questão do Estatuto da Cidade, com o Plano Urbanístico Regional de Niterói. Eu elaborei essas situações todas aqui da nossa cidade. Inclusive, fui convidado pelo desembargador Jean, na época, para dar uma aula na Emerge. Ele era o coordenador da Emerge aqui em Niterói, se não me falha a memória. E eu tive o prazer de ter o Dr. Peterson como aluno, onde nós falamos do Estatuto da Cidade, princípio da ubiquidade, estendemos essa situação, porque realmente é complexa, ainda mais naquela época, muitos anos atrás, e a gente batalhando essas questões ambientais. Então, é de suma importância o assunto de hoje, o direito de vizinhança, porque ele é muito vasto, muito extenso. A gente tem um leque enorme para se trabalhar na questão do direito de vizinhança, tanto na questão prática como na questão doutrinal. Inúmeras ações podem ser advindas das relações de direito de vizinhança, desde uma perturbação do vizinho ao lado, como situações de grande potência, como vou relatar aqui num caso específico que nós tivemos, de uma grande empresa que jorrava o chorume dentro do rio de uma determinada cidade, e as consequências que isso acarreta, né? E como o desembargador disse, embora nós não tenhamos combinado, né, mas muitas das falas do desembargador também são falas que eu vou trazer aqui na minha exposição. Não combinamos nada, mas parece que combinamos, porque tem situações aqui que serão idênticas, né? Peço até escusas por ser redundante em alguns momentos, mas será necessário, né? Porque em determinadas situações se faz presente voltar a alguns determinados pontos que já foram elucidados pelo meu colega, né? Então, primeiramente, a gente tem que observar que o direito de vizinhança ele faz um link perfeito com a questão do direito de propriedade. Isso também já salientado. Mas, como disse, em alguns pontos nós teremos que retornar, né? E esse ponto é fundamental, porque, como se vem desde sempre, né? O desembargador falou até da encíclica papal, e eu completo aqui, a encíclica é a Rerum Novarum, do século XIX, onde se falava do direito de propriedade, que era um direito absoluto, um direito universal, um direito assegurado a todos. Só que a gente sabe que, se por um lado, o próprio Código Civil, no artigo 1228, garante ao proprietário, né, o direito de usar, gozar e dispor da coisa, tendo domínio sobre a mesma, por outro lado, o direito de vizinhança, da qual nós estamos falando hoje, ele limita esse domínio. Ele estabelece uma relação de direitos e deveres em função do quê? De uma boa convivência social baseada na lealdade e na boa-fé. Para quê? Para demonstrar o que pode e o que não pode, de modo a demonstrar que o direito de propriedade não é tão absoluto assim como se parece, porque ele tem essas limitações. E essa limitação é uma limitação extensa, que vai recair em várias situações. E como a gente falou, o direito de vizinhança, ele dá um passo mais além. Por quê? Porque ele não abarca apenas a questão do proprietário, como já foi dito. Ele abarca a questão do proprietário e do próprio possuidor, fazendo com que a obrigação seja uma obrigação ao próprio terreno e, por isso, ambulatória, trazendo situações de danos que podem ser revertidos em determinadas ações e que pode se fazer aí numa extensão enorme, protegida pelo Código Civil. Tanto que o Código Civil atual, ele modifica a expressão do Código anterior, que se falava em mau uso
da propriedade. Hoje se fala em interferências prejudiciais. É um conceito muito mais amplo e muito mais completo. Para quê? Para que realmente a gente possa entender que esse direito de vizinhança ele tem uma natureza que não aplica-se somente nas questões de abster, mas também em situações de permitir. Porque você tem vários dispositivos legais, a partir do 1227, que é o 77, que é o dispositivo que fala do direito de vizinhança, que ele vai trazer situações de permissão. É permitido a mim também utilizar o direito de vizinhança para incutir ao outro uma determinada situação. Então, nós temos aqui, por exemplo, os artigos 1285, 1288 e 1313, que fala dessas situações de permissão, ao passo que no 1277 e o 1301 fala da questão da abstenção. Então, esse mau uso deixa de ser uma questão restrita e passa a ser muito mais complexa quando a gente fala nessas interferências prejudiciais. Então, vamos analisar o próprio artigo legal, que diz o seguinte, artigo 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Olha só, a gente tem que primeiramente observar qual é o bem tutelado pela lei. O bem tutelado pela lei está ali bem claro: saúde, segurança e sossego. Mas não se analisa apenas a intervenção em prejudicar. Essa intenção do prejuízo, ela pode nem existir. Como se diz no futebol, né? Sem querer também é falta. Então, muitas vezes as situações são realizadas, no caso em específico citado pelo desembargador do prédio de casas aqui em Niterói, não sei se uma dessas casas é a do Jean ou do Peterson, por isso que ele não quis dizer o nome de quem era, não sei, né? Pode ser, quem sabe. Mas, brincadeira à parte, ali nós temos, pelo visto, uma situação de intenção. A pessoa, pelo que se descreveu, teve a intenção de levantar o muro para prejudicar a visão do vizinho. O desembargador, com a sua sabedoria, com as suas regras de experiências, entendeu e observou essa análise e, por isso, deu o seu parecer desfavorável ao que deu-se na sentença de primeiro grau. Por quê? Porque observou-se que, na verdade, a pessoa não estava utilizando aquele tapume, aquele muro, para utilização própria, mas para prejudicar alguém. Mas a lei ela não fala somente nessa questão do prejudicar, nessa intenção, porque, como eu disse, sem querer também é falta. Muitas vezes você pode até utilizar as situações mesmo com aprovação de poder público, mas nem só por isso o direito de vizinhança estará afastado. É importante a gente analisar isso. Então, a gente tem que observar qual é o bem tutelado. São esses: saúde, segurança e sossego. Como eu vou analisar essas questões do bem tutelado? Primeiro, eu tenho que observar a questão do homem médio, observar princípios de boa-fé, observar os princípios da moralidade e da razoabilidade. Porque se eu fugir disso, eu posso dar uma sentença, eu posso dar uma decisão que se afasta realmente da mens legis. O que realmente o legislador queria? Qual realmente é a intenção? Porque a gente sabe que o ser humano é complicado.
Você vai ter seres humanos aí que são verdadeiros cri-cris, né? Que qualquer barulhinho é motivo de problema. E outros, por outro lado, que... né? Então, a gente tem que ter realmente essa situação do homem médio. Eu tenho que analisar o que realmente pode ser tolerado ou não tolerado. Qual é o limite? Quando que eu posso utilizar uma situação ou outra? Então, eu tenho que regular, eu tenho que considerar essa situação regular do direito que se constitui ou não constitui o ato ilícito, porque mesmo sendo lícito, ele pode ser abusivo, ele pode ser lesivo. Qual é a situação do direito dentro dessa temática que nós estamos vivendo? Então, o fornecimento do direito dentro dessas situações é dar àquele que se sente prejudicado várias modalidades de ação. O desembargador citou aqui a ação de dano infecto, nós temos também a ação cominatória, a gente tem a ação demolitória, a gente tem a ação indenizatória, ou seja, o leque é extenso. Dependendo do caso concreto, nós poderemos utilizar inúmeros tipos de ações para poder reclamar sobre uma situação que acarretou esse ato lesivo ou esse ato danoso, e ainda que lícito. Isso que é o grande problema, porque, como eu disse, mesmo que o ato seja legal, autorizado pelo poder público, a mens legis do legislador, ela vê a situação abusiva, ela vê a situação lesiva, porque o poder público nem sempre estará certo. Não é porque você obteve um alvará que você vai conseguir, então, agora chegar lá e, olha, eu posso fazer tudo porque eu obtive esse alvará. Essa questão vai cair aonde? No judiciário. Nós aqui, como eu falei, na época, na qualidade de presidente da Comissão de Direito Ambiental, levantamos a questão ao judiciário quanto ao plano urbanístico de Niterói. Por quê? Porque muitos pontos ali não atendiam ao que se falava no Estatuto da Cidade. Então, a gente tinha que estabelecer regras de parâmetros. Até onde pode ir? Ah, mas a prefeitura autorizou isso. Ah, o gabarito é esse. Ah, no bairro... Isso tudo eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar diversas situações, como eu disse no início, né? A questão do direito ambiental e seus princípios. O princípio da ubiquidade, o princípio da morfologia. Qual é o bairro? É um bairro residencial, estritamente residencial? Aonde eu construí aquela fábrica? Aonde foi construído aquele estádio de futebol? Aonde passa o metrô? Aonde vai ser construído o shopping? Isso tudo tem que ser analisado. Porque, da mesma forma, de modo reverso, o cara que compra o seu imóvel embaixo lá do viaduto que passa o metrô, depois reclama, que barulho intenso, ou uma situação adversa. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de decidir, porque eu tenho que analisar, primeiro, esses bens tutelados. Segundo, eu tenho que analisar o homem médio. Eu tenho que analisar a situação com equilíbrio. Eu não posso nem ir para um lado nem para o outro. Eu tenho que saber que realmente existem situações das quais a pessoa vai ter que, entre aspas, aturar e outras que não. Mas qual é o limite disso? É o limite do tolerável e do intolerável. Né? E essa forma do tolerável e do intolerável, Elie Lepes Meirelles fala bem no seu livro. Né? Ele coloca assim: o que a lei confere ao vizinho é o poder de impedir que os outros o incomodem em excesso, com ruídos intoleráveis que perturbem o sossego natural do lar, do escritório, da escola, do hospital, na medida da quietude exigível para cada um destes ambientes. Então, o julgador, ele vai ter que ter essa regra de três, ele vai ter que ter o bom senso, ele vai ter que analisar a situação no caso concreto. Por isso que direito é bonito. Direito não é matemática, onde eu jogo no computador, 2 e 2 é 4. Eu tenho que analisar a questão como um todo. Qual é a situação que rege a matéria? Em que local que está sendo discutida essa situação? Qual é o bairro? É o princípio da morfologia. Eu estou diante de uma situação
de bairro estritamente residencial, dentro de uma zona rural? Qual é a relação que rege a matéria? Quem está agindo de um lado, quem está agindo do outro? Quem eu prejudico aqui, quem eu prejudico ali? Então, é uma situação bem delicada, por isso que é bem complexa, e por isso que tem que ser analisada cada caso de um modo bem detalhado, e não como uma regra e receita de bolo. A RT 354 ela diz o seguinte: nem todo o incômodo é reprimível, só o anormal, o intolerável, pois o que não excede a medida da normalidade entra na categoria dos encargos primários de vizinhança. Ou seja, são as regras da boa vizinhança. Tem coisas que você, infelizmente, vai ter que aturar. Como o desembargador falou, nós tivemos um momento delicado, que foi o momento da pandemia. Todo mundo ficou trancado dentro de casa. Muitas pessoas faziam obras dentro de casa em virtude disso, mas as pessoas estavam trabalhando também dentro de casa. O trabalho virtual era direto. E aí? Qual é o limite? O que realmente tolera e não tolera? Até que ponto nós podemos estabelecer como regra para que realmente a gente possa entender essa situação? Até que ponto o meu animal de estimação, a igreja que eu frequento, a fábrica instalada, pode estabelecer essas regras de conduta? Essas regras de conduta é que a gente tem que estabelecer. Então, eu vou citar 2 exemplos aqui. Na RT 791, condomínio. Cláusula que proíbe a permanência de animais nos apartamentos ou dependências do edifício. Restrição que somente se justifica quando a presença do irracional prejudique a tranquilidade e a higiene, ou seja, agressivo. E no caso aqui pode ser um cachorro. Aí o cara, não, meu animal de estimação é uma onça. Hã? É possível? Olha só a situação. E a gente tem visto isso, inclusive, na televisão, mostrando matérias de pessoas que possuem animais de estimação totalmente fora da realidade. E transitam no condomínio, transitam no jardim, sem focinheira, sem proteção. Até onde vai o limite? O que é possível e o que não é possível? Outra decisão aqui do Tribunal de Minas Gerais. Não pode uma igreja, sob o fundamento de liberdade religiosa, adotar uso nocivo da propriedade, mediante produção de poluição sonora, porque extrapola limite legal. Entretanto, tem a igreja o direito de utilizar música no interior do templo, desde que os sons não atinjam o exterior, causando dano ao sossego dos vizinhos. Isso aí a gente estende também, como no caso dito aqui, o jogador de futebol e as suas festas, o meu vizinho do lado com seu karaokê, até altas horas da madrugada, a casa que não está revestida, casas de show, que nós temos muitas por aí, com seus e instaladas, às vezes, em bairros que são residenciais. Como eu falei, nós temos que observar a situação de dano, nós temos que observar a utilização, nós temos que observar o local em que é analisada a causa em concreto. Aonde é isso? Então, eu compro um determinado comércio ou alugo um determinado comércio e ali eu crio uma casa de show, um funk dos pesadões. É possível? Como é que fica? E a gente está cheio por aí. Qual é o limite? E os vizinhos que estão ao redor? Então, nós temos que estabelecer essas regras de conduta. Tá? Por isso que o próprio Código Civil trouxe para o nosso ordenamento, já citado pelo desembargador, no artigo 187 do Código Civil, a teoria do abuso do direito. Por quê? Porque você tem o direito. Tem. Mas como nós falamos, o próprio professor Jean falou lá no início, né? Direitos e deveres. Nós temos direitos, mas também temos os deveres. Então, a gente não pode extrapolar. A gente não pode botar mais do que a gente deve. Então, a teoria do abuso de direito ela é clara. Artigo 187 coloca:
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bens, ou pelos bons costumes. Nós não tínhamos isso no nosso ordenamento jurídico, agora nós temos. Então, um ato que, em tese, poderia ser considerado regular ou até mesmo lícito, ele pode ser considerado ilícito ou irregular, desde que praticado no exercício irregular do direito, não mais no exercício regular do direito. Então, eu pratiquei o ato no exercício irregular do direito. Eu ultrapassei os limites legais. Então, cito aqui outra RT, 760. Construção nociva. Direito de proprietário do imóvel vizinho exigir a demolição da obra. Irrelevância de a prefeitura ter expedido alvará, pois a autorização administrativa não cria direitos contra a lei nem contra normas edilícias. O que vale mais? O alvará da prefeitura ou a norma legal? Então, a gente tem que estabelecer esses limites. Então, a prefeitura, por si só, delimita que pode se construir, delimita-se que pode se fazer determinadas situações e muda critério de rua, muda-se critério urbanístico e está tudo bem? Ninguém pode falar nada? Inclusive, eu trouxe aqui o próprio professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, citando o quê? A lei que nós já falamos desde o início, o desembargador também falou, a Lei 10.25701, que é o Estatuto da Cidade. É necessário o quê? É necessário o estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança. Por quê? Porque eu posso alterar completamente a morfologia do bairro, eu posso modificar completamente o trânsito de uma cidade, porque eu desviei de uma determinada rua, porque eu deixei construir um determinado shopping no local, e aí eu desviei o trânsito, ou eu modifiquei o sistema de abastecimento. Isso tudo tem que ser visto. Não pode chegar assim aleatoriamente, se pagou, então agora constrói. Não é assim que funciona. Nós temos o quê? Nós temos que observar realmente o que é possível e o que não é possível. E como a gente já falou desde o início, a relação aqui, quando se fala em vizinho, não é o vizinho que está do meu lado aqui, o apartamento do meu lado, a casa do meu lado. Ele é muito mais extenso. Essas normas, por exemplo, de poder público, ela é muito mais extensa do que isso. Você está falando de uma cidade, você está falando de um município. Olha os vizinhos. Quem são os vizinhos de uma cidade? Quem são os vizinhos dessa situação? Nós tivemos vários casos concretos. Nós tivemos casos, por exemplo, como se tem no início, uma fábrica que se instalou numa determinada cidade de papel e celulose. E, em virtude do papel e celulose, ela jogava chorumes, jogava seus produtos químicos aonde? No rio da cidade. Rio esse o quê? Uma cidade zona rural, com característica de fazendas, quase tudo é de produção agrícola, e os rios que correm na cidade, que tem origem nesse que está lá onde a fábrica foi instalada, foram o quê? Foram poluídos. Pior do que poluídos. Foram envenenados. Gado morreu, plantação morreu, e quem paga o pato? A gente tem que observar, olha só, o nascedouro está lá na fábrica. Então, dentro dessa ação judicial, mas vai fechar a fábrica? E o lado social? Quantas famílias vão perder emprego? Não, nós não estamos aqui para fechar a fábrica, mas também não estamos aqui para prejudicar todos os fazendeiros, suas famílias, seus funcionários, que vivem dessa natureza, que vivem do gado,
que vivem na plantação, que vivem desta água do rio que foi contaminada, que foi envenenada. Então, nós temos que estabelecer aqui padrões que possam realmente resolver esse problema. E como que a gente conseguiu resolver? A gente conseguiu filtragem caras, importadas, para realmente desviar o curso de determinados poluentes, filtragem em vários pontos dos rios, para que a água pudesse chegar de modo salutar, e indenização àqueles que realmente foram prejudicados. Então, olha o tamanho dessa ação. Então, o direito de vizinhança vai trabalhar para você o vizinho que gritou, o cachorro que latiu, o pitbull que saiu por aí, e as fábricas, os municípios, a grandeza do direito de vizinhança. Não é um direito que está engessado. Por isso que eu gostaria de colocar aqui também um ponto importantíssimo. Sei que meu tempo está acabando, mas eu gostaria de colocar um ponto importantíssimo dentro deste assunto, que é o artigo 1279. Desembargador Jean, desembargador Peterson, trabalharam muitos anos nas varas de família aqui na cidade de Niterói, conhece muito bem a natureza do artigo 1279, que fala da teoria da imprevisão, da cláusula rebus sic stantibus, nas relações de direito a alimentos, que direito a alimento a qualquer momento pode ser revisto. Lembram disso? A qualquer momento pode ser revisto. E o artigo 1279, ele é como se fosse uma tábua rasa de salvação. Por quê? Porque ele não engessa o direito de vizinhança, ao passo que nós temos uma decisão judicial determinando uma situação A numa causa em concreto, o artigo 279 vai dispor que, se a situação modificar, eu posso reclamar do judiciário novamente para que aquilo seja revisto. Então, a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, inclusive citada no livro do desembargador Carlos Roberto Gonçalves, seu xará, desembargador do Tribunal de São Paulo, ele coloca com muita clareza: o artigo 1279 adotou a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, aplicadas nas relações de direito alimentar, de modo que, a qualquer momento, o Poder Judiciário poderá rever as suas decisões, desde que, aí voltamos, desde que nós possamos observar os bens tutelados, a saúde, o sossego e a segurança. Então, para finalizar, artigo 1279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho, modo amplo, exigir a sua redução ou eliminação quando estas se tornarem possíveis. Então, eu posso analisar aquela questão novamente, porque teve uma situação que trouxe um fato novo e um prejuízo, ou um abuso, ou uma ilegalidade, uma nocividade para aquela questão. E aí, então, eu invoco novamente o judiciário, para que possa me atender, para que possa realmente, através da mens legis, através do bom senso, através da razoabilidade, aplicar o bom direito. E por isso que o direito é muito bonito, porque o direito não é engessado, o direito não é matemática. O direito trabalha com a alma, o direito trabalha com a vida. Obrigado por participar dessa mesa virtual com pessoas tão ilustres, e faço aqui, novamente, o desejo e o carinho que tenho pelos meus amigos desembargadores, e a vontade de um dia novamente poder estar aqui novamente, voltar aqui para trabalhar, para discutir, para conversar sobre temas tão relevantes do direito. Obrigado. Somos afortunados, não é? Porque na tarde / noitinha
do dia 13 de abril de 2023, tivemos duas brilhantes exposições e complementares, não é? Então, eu agradeço muito ao desembargador Carlos e ao professor Marcelo, não é? Pelas respectivas exposições e clareza também do que foi dito. Eu vou perguntar ao desembargador Peterson se eu posso indagar do Vidal, se temos algumas perguntas. Tá. Sim, e registrar a presença do desembargador Antônio Carlos Esteves. Ok. Desembargador Peterson, sabe informar se temos perguntas? Por aqui, não. O Vidal deve Vidal, saber. temos perguntas? Desembargador Jean, temos uma pergunta da nossa participante Marcele Malisson, direcionada ao desembargador Carlos Santos. É possível existir algum abuso de direito por parte do ente público? Também de forma objetiva, nos tempos atuais? A prefeitura de um certo município do interior do Rio de Janeiro construiu indevidamente invadindo parte das terras da minha família, sem respeitar os limites da propriedade privada, sem desapropriação, sem sequer nos notificar. A situação com relação ao ente público, como eu falei no início da exposição, ela é excepcionada pelo artigo 1278. Agora, essa exceção, ela não retira o direito à indenização. Nesse caso específico, se houve a invasão de terras por parte do poder público ou se houve uma eventual construção dentro da terra que era da propriedade de sua família, o que competiria a vocês, se não houve a desapropriação formal, é entrar com uma ação de desapropriação indireta. Porque essa ação de desapropriação indireta, ela não vai fazer com que o poder público saia dali, mas vai fazer com que ele te indenize parte daquele terreno. Se a parte invadida tiver sido, vamos dizer assim, substancial, ele vai ter que indenizar todo o terreno. Isso aí o juiz é que vai decidir. Agora, você tem o direito de indenização, sim, mas via ação de desapropriação indireta, não via direito de vizinhança. É o meu parecer, primeiro. Mais alguma pergunta, Vidal? Não, a Marcela, ela complementa? Sim, não houve qualquer comunicação. Houve construção de nova sede de prefeitura, no caso em cima, né, da parte das nossas terras. Então, mas é o que eu falei. Se houve essa construção, fatalmente você não vai conseguir, não vai ter juiz que mande derrubar. Tá? Porque essa construção foi feita pelo poder público, presume-se o interesse público dela, da existência desse prédio, dessa construção. Agora, ali vai ser feita uma perícia, vai chegar-se ao valor do terreno acrescido do valor da construção, e aí a tua família vai ser indenizada. Né? E a gente tem que entender o seguinte, a desapropriação, ela é uma forma de perdimento forçado da propriedade. Né? E no mesmo caminho vai a desapropriação indireta. Então, você vai aplicar o princípio da Constituição, que diz que a indenização tem que ser o mais justa possível. Né? Então, a indenização tem que ser justa, isso é preceito constitucional. Isso vai se aplicar na desapropriação ou mesmo na desapropriação indireta, que é o reverso, né? Que é a ação do particular contra o poder público, exigindo a indenização por uma apropriação indevida de uma terra ou por uma construção indevida num terreno que não pertencia ao poder público. Não sei se esclareci. Bom, agradeço a pergunta da assistência e também a resposta do desembargador Carlos Santos. Nesse momento, então, em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil... Jean, Pois não. Eu gostaria de perguntar ao desembargador Carlos e também ao professor Marcelo Benevento se poderiam falar por uns 2, 3 minutos sobre o que seria o direito de vizinhança da coletividade, como, por exemplo, as fábricas plantadas no centro de uma cidade e em volta os vizinhos sofrendo com gases poluentes e com poluição do ar, sujeira e contaminação.
e com sujeiras também que chegam até as residências ao redor. Como que seria visto isso pelos nossos colegas palestrantes? Posso falar ou o professor Marcelo quer falar primeiro? Não, pode falar, eu tenho 2 exemplos concretos, mas pode falar. Tá. Depois eu entro Porque na parte prática. como é que eu vejo isso? Primeiro, a situação que tem que ser objetivamente traçada aí, e aí eu vou numa situação bastante objetiva, é quem chegou primeiro. Tá? Você tem uma fábrica ali instalada. Essa fábrica, desde sempre, está instalada ali. Aí, depois, como é habitual, como é usual, ao redor dessa fábrica começam a ser implantadas moradias, até que ali se forma uma cidade. E, fatalmente, o poderio econômico daquela população vai estar umbilicalmente ligado à produção da fábrica. Ou seja, uma coisa depende da outra. Né? Nesse caso específico, eu diria o seguinte: não vejo viabilidade de determinar que a fábrica saia daquele local para outro local. Eu vejo viabilidade de, com base na legislação pós-moderna, determinar que a empresa adote métodos menos poluentes que hoje, devido ao avanço tecnológico, você já tem em mãos. Né? Você tem condições de fazer com que aquele resíduo não chegue ao rio. Você vai fazer com que aquele resíduo não chegue ao rio. Você tem condições de comprar um maquinário que vá substituir aquela produção que exala aquela fumaça que vai contaminar todo o meio ambiente. A empresa vai ser obrigada a comprar esse novo equipamento e a se adaptar aos tempos modernos. Ou seja, ela vai trabalhar no sentido de minimizar os danos. Né? É uma doutrina de minimização dos danos. Tem até um outro nome, mas está me faltando agora. Tá? Ela vai minimizar os danos, ela não vai deixar de produzir os danos. Mas também, obviamente, você vai ter que fazer uma composição entre a produção de eventuais danos, e aí minimizados, e os aspectos econômicos que são fundamentais para a sobrevivência daquela população. Agora, uma situação totalmente diversa, no meu modesto entender, é você ter uma cidade já plantada e vir uma indústria e se alojar ali. Aí sim, se essa indústria começar a prejudicar o meio ambiente de modo a produzir uma interferência indevida na vizinhança, aí deveria ser perfeitamente possível que se obrigasse a essa indústria, ou essa empresa, ou esse comércio, a paralisar suas atividades ou mudar para um local menos povoado. Eu acho que você tem 2 situações aí que você coloca na balança e, dependendo de qual seja, aí você vai ter soluções diversas. Né? E eu costumo dizer o seguinte: o direito ele acompanha o desenvolvimento da própria sociedade. Né? Essa questão do cachorro. Né? Gente, vocês não... Aliás, vocês têm ideia, porque vocês trabalham com isso. Na época de pandemia, quando as pessoas ficaram muito em casa, como cresceu a demanda por cachorros em apartamento? Muito. E é uma coisa que veio para ficar. Aí eu digo, a visão do judiciário não tem que ser um pouco diferente do que a visão de 40 anos atrás? Porque você vai dizer o direito, a finalidade de dizer o direito é a pacificação social. Aí você tem uma norma que proíbe que tenha animal doméstico. Aí, de repente, você tem um edifício onde 80% tem animal doméstico. O judiciário vai ter que ter uma temperança no julgamento. Né? São situações que eu acho que têm que ser levadas em consideração na hora de um julgamento. Né? Independentemente de você ter uma legislação que coíba, mesmo porque, para além dessa legislação que coíbe, você tem toda uma principiologia inaugurada na Constituição de 88, né, que trouxe para o nosso ordenamento cláusulas abertas. Né? Os historiadores do direito eles dizem o seguinte: essa expressão em francês é a expressão mais linda do mundo. Agora, eu confesso, não sei falar francês. A expressão é: o juiz é o boca da lei.
Ou seja, o juiz tem que julgar de acordo com a lei. Por quê? Porque lá na época do Código Civil francês, a legislação era hermética, a legislação era fechada, porque a própria sociedade que fez o código, ela tinha medo do que podia sair da boca do juiz. Hoje não. Hoje a legislação é aberta. Hoje, tanto a Constituição quanto o Código Civil, várias leis penais, Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Cidade, ele é permeado de cláusulas gerais. Então, essas cláusulas gerais, elas permitem uma contextualização do texto legal, uma contextualização no espaço, uma contextualização no tempo, uma contextualização social, econômica, etc. Então, o juiz vai interpretar aquela lei não de forma fechada, não de forma hermética, mas contextualizando com toda uma demanda social que se impõe por conta dos novos tempos. Essa é a minha resposta. Marcelo? Durante aqui a minha fala, eu cheguei até a citar caso em específico que nós tivemos até dessa questão da fábrica, né? Como o desembargador colocou, a gente tem que analisar quem chegou primeiro. Eu citei, até falei, o cara compra uma casa embaixo do viaduto do metrô e depois ele quer reclamar de quê? Ele já não sabia? É complicado. Agora você quer reclamar de uma determinada situação da qual já pré-existia. No caso em específico, nós tivemos 2 casos em específicos aqui que eu posso citar. Um é desta fábrica que se instalou nessa cidade e, instalando nessa cidade, provocou esse prejuízo no Rio, despejando chorumes e produtos químicos e trazendo, inclusive, envenenamento para o Rio, que trouxe inúmeros prejuízos e danos aos cidadãos dessa cidade. Então, a situação era diferente. É lógico que nós não pleiteamos a retirada da cidade. Se pleiteia, lógico, mas se é possível, através de equipamentos sofisticados, importados, e na prática foi isso que aconteceu, até porque a fábrica também dava emprego para muitos da população dessa cidade. Então, nós, através de uma ação coletiva, aí foi uma ação coletiva, um litisconsórcio, vários como autores da ação contra essa fábrica. E ali se estabeleceu-se um consenso, um acordo, em que fez um termo de conduta e a fábrica realmente importou determinados equipamentos e minimizou e tirou esse prejuízo dos rios e, paralelo a isso, uma indenização às famílias que já haviam sido prejudicadas. Num outro caso em específico, nós tivemos no próprio Niterói, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Direito Ambiental, nós movemos uma ação contra a Prefeitura de Niterói em virtude do plano urbanístico regional, porque não estabeleceu limites e não atendia ao Estatuto da Cidade. Aí já foi uma ação civil pública, em que o Ministério Público adentrou na ação, em virtude de ser uma ação civil pública, e ali também, dentro desta ação, hoje o desembargador Plínio, né, era o juiz da ação na época, e estabelecemos limites e formas de atender o Estatuto da Cidade, com o estudo de vizinhança, para não ter esse prejuízo à cidade, porque também era uma questão anterior. Você tem um bairro que é estritamente residencial e, de uma hora para outra, da noite para o dia, se aprova um gabarito, por exemplo, de prédios de 10 andares, 20 andares, ou uma outra realidade que você transforma a morfologia daquele bairro. E aí realmente não é possível. E conseguimos também reverter essa situação em que estabelecemos um gabarito padrão que não prejudicasse os cidadãos daquela área. Então, numa foi uma ação coletiva, mas um litisconsórcio, e na outra, uma ação civil pública com a participação direta do Ministério Público. Acredito que tenha respondido, não sei. Se não respondi, é só me falar aí, Pedro. Está ótimo. Desembargador Jean. Bom,
o encerramento vai ficar a cargo do nosso presidente, desembargador Peterson, não é? Mas, em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, eu agradeço muito a participação do desembargador Carlos Santos, do professor Marcelo Benevento, não é? Nesse momento em que a sociedade enfrenta grande transformação, não é? Os valores eles estão em ebulição, então cabe ao intérprete da lei sempre considerar o momento histórico que a gente está vivendo ao aplicar a legislação pertinente. Então, agradeço mais uma vez a brilhante exposição dos nossos dois convidados e passo a palavra ao desembargador Peterson. Desembargador Carlos Santos, nós que trabalhamos juntos por algum tempo, eu não sabia que Vossa Excelência falava tão bem. E com relação ao professor Marcelo Benevento, também trabalhei, não sabia que falava de forma tão esclarecida. Então, parabéns aos dois, muito obrigado em nome do IMB, agradecendo também ao desembargador Jean Saad, agradecendo a todos que estão nos ouvindo. Estou vendo aqui a estagiária Beatriz Santos Silva, também de Niterói, nos assistindo, e esta filmagem vai para todo o Brasil. Então, muito obrigado a todos, ficamos muito satisfeitos e honrados com a presença dos nossos palestrantes. Então, podemos encerrar, então, a sessão. Eu só queria agradecer, mais uma vez, meu desembargador, agradecer o carinho, né, de Vossa Excelência quando me fez o convite, agradecer o carinho das palavras do desembargador Jean, agradecer a parceria com o professor Marcelo Benevento, que faço votos que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente e desejar aí bastante sucesso ou mais sucesso na carreira jurídica. De maneiras que é uma honra estar aqui e, de alguma forma, contribuir para o engrandecimento do Instituto dos Magistrados do Brasil. Obrigado, viu? Então, tá bom. Então, muito obrigado a todos e encerramos, então, a sessão. E muito obrigado.